Estudante foi expulsa da escola por estar grávida, mas a identidade do pai do bebê. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. No pequeno apartamento no terceiro andar de um prédio antigo, Clara acordou às 6 horas em ponto, como de costume. A garota de 17 anos, com os cabelos castanhos sempre presos de forma arrumada. Dona Teresa, mãe da menina, saiu apressada para o trabalho, enquanto Clara colocou a mochila nos ombros, vestiu um cardigã cinza e seguiu rumo à escola. O Colégio Estadual Machado de Assis, uma das instituições mais prestigiadas de São Paulo, era onde Clara cursava o último ano. Oi, Clara. Uma voz masculina chamou do portão da escola. Era Diego, seu colega de turma. Oi. Você chegou cedo. Clara respondeu com uma voz suave como o vento. Diego sorriu. Você sempre é a primeira a chegar. Só quis quebrar seu recorde hoje. Clara balançou a cabeça e entrou na sala de aula. Ninguém prestava muita atenção nela, mas todos conheciam Clara, aluna sempre no topo da classe, discreta, nunca causava confusão. Todos os professores a elogiavam como um exemplo ideal. Na sala, o grupo de meninas formado por Inês, Camila e Luana conversava animadamente. Tirou nota máxima em matemática de novo? Inês perguntou alto quando Clara se sentou. Sim. Clara assentiu, sem dizer mais nada. Camila torceu os lábios. E não sei como ela estuda. Eu me mato de tanto estudar e ainda erro um monte. Talvez porque você perde tempo e mandando mensagem pro namorado. Luana brincou. O grupo caiu na risada. Clara não participou. Ela estava acostumada a ficar sozinha. No recreio, enquanto os colegas iam à cantina ou se juntavam para conversar, Clara costumava ler no pátio dos fundos da escola. Aquele lugar era silencioso, com sombra de árvores e um banco de madeira velho, o refúgio ideal para escapar do barulho. Naquela aula, o professor de filosofia Sr. Ferreira entrou com uma pilha de provas. Clara, excelente como sempre. Sua redação foi profunda, bem argumentada. A turma toda deveria se espelhar em você. Ele sorriu, entregando a prova para Clara. Obrigada, professor. Ela respondeu baixo, olhando para a mesa. O professor Ferreira parece ter um carinho especial, né? Camila sussurrou para Inês. As duas riram baixinho. Após a aula, Clara arrumava seus cadernos quando encontrou um bilhete dobrado entre eles. Ela abriu. Clara, você pode passar na minha sala depois da aula? Gostaria de conversar mais sobre sua redação. Professor Ferreira. Ela franziu a testa, mas concordou com a cabeça. Desde sempre, o professor a favorecia notas altas, elogios frequentes, até conversas particulares na biblioteca. O professor Ferreira era conhecido como dedicado, formado na renomada Universidade de São Paulo, respeitado pelos alunos. Mas, havia algo no olhar dele que às vezes fazia Clara se sentir desconfortável. Após a aula, ela foi até a sala dos professores. O professor Ferreira já a aguardava. Olá, Clara. Sente-se, por favor. Oi, e o senhor queria me ver? Sim. Sua redação foi realmente excelente. Acho que você deveria participar do concurso de redação filosófica da cidade no próximo mês. Com seu talento, pode chegar longe. Clara assentiu levemente. Vou pensar a respeito. Você é uma aluna que me faz acreditar na juventude. Ele a olhou, demorando-se um pouco. Você sabia que é muito especial? Clara não respondeu. Sentia-se desconfortável. Tem algo te incomodando? Ultimamente você parece um pouco abatida. Não é nada, professor. Acho que é só cansaço. Se houver algo te perturbando, pode confiar em mim. Estou sempre aqui para te ouvir. Ele se levantou, aproximando-se de Clara. Sempre te vi como alguém muito especial. Clara recuou ligeiramente a cadeira, apertando a alça da mochila. Com licença, eu preciso ir. Claro, vá sim. Mas lembre-se e não guarde tudo só para você. Ele sorriu. Ao sair da sala,
Clara desceu rapidamente as escadas. Seu coração batia forte. Ela não sabia exatamente por quê, mas sentia medo. Algo e não estava certo. Naquela tarde, ao chegar em casa, viu que sua mãe ainda não tinha voltado. O quarto pequeno e apertado estava tomado pelo som do ventilador que rangia sem parar. Clara abriu seu caderno de anotações e escreveu algumas linhas. Hoje o professor Ferreira me olhou de novo com aquele olhar estranho. Será que estou sendo sensível demais? E estou com medo. À noite, ela preparou o jantar esperando pela mãe. Quando Dona Teresa chegou, parecia exausta. Tem uma carta sobre bolsa de estudos em cima da mesa. Ligaram aqui em casa. Parece ser de um curso preparatório para a universidade em Curitiba. Sério? Clara arregalou os olhos. A senhora ouviu mais alguma coisa? Não entendi direito. Mas só sei de uma coisa, se você passar, eu ando 10 quilômetros por dia se for preciso, só para te ajudar a estudar. Mãe, e Clara ficou emocionada. Você é tudo para mim. Tem que escapar dessa vida de esfregar chão, entendeu? Clara assentiu, com os olhos marejados. Naquela noite, ela demorou a dormir. Pensava no olhar do professor Ferreira, nas palavras dele e naquela sensação estranha que crescia dentro dela, uma inquietação, como se a escuridão estivesse lentamente se aproximando. Segunda-feira de manhã. Clara entrou na sala mais tarde do que o normal. Não tomou café. Estava às 11 e sentia um enjoo constante. Sentou-se, apoiando a testa na mão, o rosto pálido. Você está bem? Diego perguntou baixinho. Clara balançou a cabeça e forçou um sorriso, só estou um pouco cansada. O professor de física entrou e começou a aula. Mas, 10 minutos depois, Clara se levantou de repente e correu para fora da sala, com a mão na boca. Correu até o banheiro e vomitou com força. Sérgio, um colega que estava no fundo da sala e saiu por outro motivo, viu Clara saindo do banheiro, com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Clara, ei, você está bem? Tô sim, ela respirava com dificuldade. Obrigada. Sérgio inclinou a cabeça, preocupado, se precisar de ajuda, é só falar. Moro aqui perto. Clara assentiu, e voltou silenciosamente para a sala. No intervalo, no pátio da escola, o grupo de Camila se reuniu como de costume. Inês cochichou com um sorriso malicioso, viram a Clara hoje de manhã? Claro. Camila ergueu a sobrancelha. Saiu da sala como se estivesse morrendo. Luana cruzou os braços, ouviu uma menina no banheiro dizendo que ela estava vomitando feito louca. Adivinha o motivo? Não me diga que, e grávida. Inês riu debochada. Provavelmente. Camila assentiu. A cara dela, e não era de gripe. Quando passei por ela, estava segurando a barriga. Meu Deus, a Clara? Luana fingiu espanto. A aluna mais certinha da escola. Quanto mais santinha parece, mais esconde coisa. Camila disse com um sorriso cínico. Bastou uma tarde para o boato se espalhar. Primeiro na sala de aula, depois por todo o terceiro ano. Cada vez que Clara passava pelo corredor, olhares estranhos recaíam sobre ela. Ei, é aquela lá, né? É a Clara. Dizem que tá grávida. Não acredito. Logo ela. Clara ouvia claramente cada sussurro, cada olhar cheio de julgamento. Apressava o passo, olhando para baixo. Sentia o peito apertado. Diego alcançou, Clara, você sabe que estão. Sim. Ela respondeu baixinho. Eu sei. Quer que eu diga alguma coisa? Posso tentar esclarecer. Clara balançou a cabeça, e não precisa. Vai passar. Mas eles não vão parar. Já ouvi até gente de outras turmas comentando. Eu aguento. Diego fechou as mãos em punho. Se você precisar de alguém, estou aqui. Ela assentiu, os lábios cerrados. No dia seguinte, na aula de francês, a professora pediu que formassem grupos.
Ninguém quis se juntar com Clara. Ela olhou ao redor, forçando um sorriso, mas todos viraram o rosto. Por fim, apenas Diego e Sérgio se sentaram ao lado dela. Não liga para eles. Sérgio disse. Clara baixou a cabeça, tô bem. Não acredito nesses boatos. As pessoas falam o que querem, mas a verdade é uma só. Diego completou, você tá bem pálida. Já foi se consultar? Clara balançou a cabeça, os olhos um pouco vermelhos. Ainda não. Houve um breve silêncio. Sérgio abaixou o tom de voz, se quiser, a gente pode ir com você até o posto de saúde. Lá é discreto, ninguém faz muitas perguntas. Clara olhou os dois amigos, emocionada. Mas ainda não conseguia dizer nada. O medo dentro dela era maior que tudo. Na cantina, Camila passou fingindo esbarrar na mesa, tem lugar sobrando? Ah, desculpa, acho que ninguém quer sentar perto de quem carrega uma vida, né? Inês caiu na risada, de melhor manter distância para não pegar. Diego bateu com força a bandeja na mesa, vocês passaram dos limites. Olha só, o cavaleiro protegendo a princesa. Camila aplaudiu. Cuidado, Diego. Vai que o pai do bebê é você. Camila, cala a boca. Sérgio gritou. Clara se levantou e saiu correndo da cantina. Não aguentava mais. Naquela noite, em casa, Dona Teresa assistia à TV quando Clara entrou na sala. Tentava esconder o cansaço, mas os olhos ainda estavam vermelhos. Clara, você já comeu? Já, mãe. Respondeu rapidamente. Tá doente? Tá tão pálida. Não é nada, mãe. Clara desviou o olhar e correu para o quarto. No quarto, ela escreveu no diário. Estou com medo. Cada dia na escola é um pesadelo. Eles me olham como se eu fosse um monstro. Não sei por quanto tempo vou aguentar. Não tenho coragem de falar. Ninguém vai acreditar em mim. 3 dias depois, os boatos chegaram aos ouvidos dos professores. A diretora Fernandes, uma mulher severa, convocou o professor responsável e a equipe pedagógica para uma reunião. Não podemos deixar que isso afete a reputação da escola. Uma aluna grávida no 3º ano é inaceitável. Mas ainda não temos nenhuma confirmação. Disse o professor Luiz, coordenador da turma. Não precisamos de confirmação. O boato já se espalhou. Ouvi até de pais de alunos. A diretora respondeu com firmeza. Precisamos agir antes que a imprensa descubra. O que a senhora pretende fazer? Perguntou uma professora. Pedir que a aluna se afaste temporariamente por motivos de saúde. Temos que preservar a imagem de um ambiente educacional sério. Ninguém respondeu. Ninguém teve coragem de contestar. No dia seguinte, Clara foi chamada à sala da diretora. Tremendo, ela entrou. A senhora Fernandes estava sentada atrás da mesa, batucando os dedos sobre o tampo. Clara, por favor, sente-se. Sim. Você parece não estar bem ultimamente. Os professores relataram que anda constantemente cansada. Clara assentiu, sem saber o que dizer. Entendemos que certos assuntos pessoais são difíceis de compartilhar. Mas eu gostaria de sugerir que você se afastasse da escola por um tempo. Clara arregalou os olhos, como assim? Por motivos de saúde, claro. E também para evitar prejudicar o ambiente de estudo da turma. Você entende, não é? Mas, eu não fiz nada de errado. Clara. A diretora disse com firmeza. Isso é o melhor para você agora. A escola vai providenciar a documentação para que você possa voltar quando tudo estiver resolvido. Clara não conseguiu responder. Levantou-se, apertando com força as alças da mochila. Obrigada. Sua voz saiu embargada. Ao sair da sala, Diego a esperava no corredor. E aí? Disseram que eu devo me afastar da escola. Ela falou baixinho. O quê? Com base em quê?
Por motivos de saúde. Mas você sabe. É por causa dos boatos. Diego cerrou os dentes e eles são desprezíveis. Não tem problema. Eu também já estou cansada. Naquela noite, Clara chegou em casa mais tarde. Sua mãe já estava sabendo de tudo. Você foi expulsa da escola? Dona Teresa perguntou, com os olhos incrédulos. Disseram que eu deveria me afastar por um tempo. Por quê? Por causa de quê? Ela elevou a voz. Clara baixou a cabeça, viu, e não estou me sentindo bem. Fala a verdade, Clara. Você está grávida? Ela ficou em silêncio. Uma lágrima escorreu. Pá! O tapa foi tão forte que virou o rosto de Clara para o lado. Não acredito. Você me decepcionou tanto. Dona Teresa gritou, e entrou no quarto, batendo a porta. Clara ficou ali, em silêncio. Deitada no quarto escuro, a luz do poste atravessava a janela, desenhando feixes solitários na parede rachada. Ela nunca imaginou que um tapa da mãe pudesse doer tanto não pela força, mas porque cortava o último laço entre elas. Durante toda a noite, Dona Teresa não saiu do quarto. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum bater à porta. Clara sabia, vá aos olhos da mãe, agora ela era uma vergonha. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo como de costume. Mas não foi à escola. Vagou pelo parque próximo de casa. Sentada num banco, abriu o celular e olhou para o e-mail da escola. Aviso de afastamento temporário aluna Clara Rodrigues. Frio. Poucas linhas. Nenhuma pergunta sobre como ela estava. Ela escreveu uma mensagem para Diego. Me afastei da escola. Obrigada por tudo. Não tente mais me ajudar. Hesitou por um instante, então apagou a última frase antes de enviar. Na escola, o terceiro ano inteiro falava sobre Clara ter deixado a turma. Tá vendo? Tava grávida mesmo. Camila torceu os lábios. Quem diria que a certinha da Clara era tão ousada? Inês cochichou, ouvi dizer que a diretora falou para os professores que ela precisava sair para não afetar os outros alunos. Sérgio, que escutava, levantou-se de repente e bateu com força na mesa. Vocês têm ideia do que estão fazendo? Clara é uma pessoa, não um objeto para ser dissecado. Olha só, o herói revoltado. Luana zombou. Ou será que foi você quem engravidou ela? Diego entrou bem na hora, com o rosto sério. Se você disser mais uma palavra, eu vou denunciar a supervisão. O clima ficou tenso, quase insuportável. No gabinete da diretora, Dona Fernandes estava com a professora Dias, de literatura, uma das poucas que se importavam com Clara. Ela era uma excelente aluna, educada, nunca causou problema. Disse a professora Dias. Não entendo por que deixamos ela sair assim. Você acha que era o que eu queria? Dona Fernandes passou a mão na testa. Tenho uma escola inteira para cuidar. Uma aluna grávida. Seríamos massacrados pela imprensa, pais, redes sociais. Mas e se ela nem estiver grávida? Verificamos isso? Não precisa verificar. Ela vomitando, exausta, com todos esses boatos, e o que você queria que eu fizesse? Deixar ela continuar na escola? O mínimo seria conversar com ela. Dona Fernandes ficou em silêncio por um tempo, depois falou baixinho: Você é jovem demais para entender. Uma vez que a reputação se mancha, toda a lógica se perde. Clara estava na biblioteca municipal, seu refúgio quando precisava de paz. À sua frente, um caderno de anotações e uma caneta azul. Ela escreveu: Terceiro dia desde que me afastei. Ninguém mandou mensagem, exceto o Diego. Minha mãe não disse uma palavra nesses 3 dias. Os boatos continuam. Mas agora ninguém se importa se estou grávida mesmo ou não. Aos olhos deles, já sou a garota que errou. Ela parou. Lágrimas caíram sobre a página. Naquela noite, Dona Teresa jantava sozinha. Clara entrou na sala, hesitante. Mãe,
Posso me sentar com a senhora? A mãe não respondeu. Apenas pegou o prato e continuou comendo. Clara se sentou, as mãos sobre a mesa. Mãe, e sei que está com raiva. Mas me pergunte só uma vez. Eu vou responder. Dona Teresa pousou os achis, olhando diretamente para a filha. Você está grávida? Clara apertou as mãos, sem coragem de encarar a mãe e sim. O silêncio caiu como uma pedra. Clara achava que a mãe ia gritar, explodir. Mas não. Apenas o som da colher caindo no prato e da cadeira sendo arrastada. Dona Teresa se levantou e foi para o quarto. Clara ficou ali, sozinha, os olhos arregalados, o coração batendo tão forte que parecia querer explodir. No dia seguinte, Diego estava diante da casa de Clara. Ela abriu a porta, surpresa. Você, e o que está fazendo aqui? Eu não podia mais ficar parado. Clara, o que está acontecendo? Ela tentou fechar a porta, mas Diego a impediu. Clara, não se isole assim. Está tudo resolvido, Diego. Você não pode fazer nada. Então quem é o pai? Você amava ele? Clara ficou paralisada. Depois disse baixinho, e não foi amor. Diego ficou em choque, Clara, e você foi forçada? Ela não respondeu. Apenas assentiu. Diego deu um passo atrás. Sentou-se na escada. Meu Deus! Por favor, não conte para ninguém. Ainda não estou pronta. Diego engoliu em seco, eu não vou te pressionar. Mas você não está sozinha. Eu e o Sérgio estamos com você. Na escola, Sérgio recolhia os papéis colados pelos corredores com desenhos zombando de Clara. Alguns alunos tinham rabiscado. Grávida fashion do ano. A menina mais pura de São Paulo. Cuidado, sentar perto engravida. Ele entregou tudo à professora Dias, e a senhora precisa ver isso. Eles não só acreditam nos boatos. Estão destruindo quem a Clara realmente é. A professora olhou os papéis, os olhos se entristecendo. Vou falar novamente com a diretora. Naquela tarde, Clara foi a uma clínica particular. O médico confirmou que ela estava grávida de 8 semanas. Clara segurou o resultado, as mãos tremendo. Querida, você está sozinha? Perguntou o médico. Clara balançou a cabeça, os olhos marejados. Você é muito jovem. Se precisar de orientação, temos psicólogos. Não preciso. Clara se levantou e saiu do consultório. À noite, Clara voltou para casa e colocou o exame de ultrassom na mesa da mãe. Me desculpa. Dona Teresa nem olhou, você sabe, e quanto sacrifício eu fiz para te criar. Clara chorou, eu sei. Eu nunca quis decepcionar a senhora. E quem é o pai? Clara ficou em silêncio. Depois disse, quase num sussurro, vê alguém que a senhora também conhece. Dona Teresa franziu o senho, quem? Clara não respondeu. Ela foi para o quarto, trancou a porta e ligou o computador. Digitou o endereço de e-mail. denuncianonima@educasaopaulo.org.br. Assunto: uma aluna afastada por gravidez. Quem é o verdadeiro culpado? Ela começou a escrever, os dedos tremendo. Dona Teresa olhava fixamente para o celular. Uma mensagem de uma amiga antiga, Rosa faxineira em outra escola, acabava de chegar. Teresa, ouvi dizer que sua filha Clara se meteu em confusão na escola Colégio Estadual Machado de Assis. Falam que ela engravidou e foi afastada. É verdade? O celular escorregou da mão. Na cabeça de Dona Teresa, ecoavam as palavras da filha, vê alguém que a senhora também conhece. Ela apertou os punhos. Um nome veio à mente, o professor Ferreira. Naquela noite, Clara estava em seu quarto, quando Dona Teresa ficou parada diante da porta, com as mãos trêmulas. Finalmente, ela entrou. Clara, me diz quem é o pai. Clara não olhou para a mãe. Apenas respondeu, baixa mais firme, vê o professor Ferreira. O silêncio ficou insuportável.
Dona Teresa deu um salto, como se tivesse levado um choque. Que? O que você disse? É o professor Ferreira. O de filosofia. Não pode ser. Você tá brincando comigo? Não é brincadeira. Ele se aproximou aos poucos, com jeitinho. Eu só percebi que era errado quando já era tarde. Dona Teresa recuou, segurando a cabeça. Meu Deus, não posso acreditar. Clara, por que não me contou antes? Por que guardou isso para si? Você acha que teria acreditado se eu dissesse? Você me bateu antes mesmo de ouvir a verdade. Dona Teresa não disse nada. Seu rosto parecia em pedaços. Sentou-se na cama, sem forças. Ele forçou você. Não foi com violência. Mas usou palavras, atenção, confiança. Eu era uma aluna quieta, carente de apoio, e ele se aproveitou disso. Meu Deus! Eu não tive coragem de contar para ninguém. Na escola, todos acham que ele é um homem bom. Se eu falasse, quem acreditaria? Quem me protegeria? Dona Teresa chorava. Me perdoa. Fui estúpida. Achei que você tivesse feito algo errado. Nem ao menos te perguntei direito. Clara também chorava. Eu não te culpo. Mas, eu já não tenho para onde voltar. Na manhã seguinte, Dona Teresa foi até a escola Colégio Estadual Machado de Assis. Bateu na porta da diretoria com a voz fria como gelo. Quero falar com a senhora Fernandes. Tem horário marcado? Perguntou a recepcionista. Não. Mas eu vou esperar. Até que ela me atenda. 15 minutos depois, a diretora Fernandes apareceu, surpresa ao ver Dona Teresa. Senhora Rodrigues? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. E é grave. Preciso conversar em particular. As duas entraram em uma pequena sala de reuniões. Dona Teresa puxou uma cadeira e sentou-se com a coluna ereta. Minha filha Clara foi afastada da escola por sugestão sua. Correto? Nós apenas sugerimos um afastamento temporário. A senhora não perguntou o motivo, não investigou, não procurou saber a verdade. Apenas acreditou em boatos, pensando na imagem da escola. A senhora precisa entender, eu tenho responsabilidades. A responsabilidade da senhora é proteger os alunos. Não encobrir os erros de professores. A diretora Fernandes franziu a testa e não entendia o que quer dizer. O pai do bebê. É o professor Ferreira. O ar na sala pareceu congelar. Desculpe, o que a senhora disse? Foi ele. Ele se aproveitou da Clara. Minha filha me contou. E a senhora ainda tem coragem de dizer que não sabia de nada? Essa é uma acusação muito grave. Se a senhora não tiver provas, nós vamos formalizar uma denúncia. Vou levar esse caso à Secretaria de Educação e à imprensa. A diretora se levantou, a voz trêmula, e eu preciso verificar essa informação. A senhora deveria manter a calma. Manter a calma? Dona Teresa riu, amarga. Quando minha filha foi transformada em vítima, rejeitada por toda a escola, e a senhora preferiu preservar a reputação da instituição em vez da verdade. Naquela tarde, Clara estava em seu quarto, abriu o e-mail anônimo que não havia enviado no dia anterior. Adicionou novos detalhes. A escola Colégio Estadual Machado de Assis me afastou sem perguntar o motivo, apenas por acreditarem que uma aluna grávida é algo vergonhoso. Quem me engravidou foi um professor, aquele que todos elogiavam como um modelo de conduta. Eu não fui a única que ele assediou. Mas sou a primeira a falar. Ela clicou em enviar. Naquela noite, Diego foi à casa de Clara junto com Sérgio. Ouvi dizer que sua mãe deixou a diretora sem palavras hoje de manhã. Diego sorriu, amargo. Ela ainda está muito brava. Clara respondeu baixinho. Mas pelo menos agora ela acredita em mim. Sérgio entregou a Clara um pendrive. Aqui tem uma gravação do professor Ferreira conversando com uma ex-aluna.
Ela foi assediada psicologicamente, mas nunca teve coragem de denunciar. Ela me enviou depois que soube do seu caso. Clara pegou o pendrive, emocionada. Obrigada, gente. Achei que estava completamente sozinha. Diego colocou a mão no ombro dela. E não. A partir de agora, você nunca mais estará sozinha. Na manhã seguinte, uma postagem anônima começou a circular nas redes sociais. O conteúdo descrevia como a Escola Colégio Estadual Machado de Assis lidou com o caso de Clara, com a seguinte conclusão: meu nome é Clara. E eu não tenho vergonha. Vergonhosos são aqueles que se calam quando sabem que uma aluna foi machucada. Vergonhosos são os que protegem quem tem poder. Em apenas 6 horas, a publicação foi compartilhada mais de 10.000 vezes. Na escola, o ambiente estava em choque. Alunos começaram a comentar. Camila, Inês e Luana se entreolharam, visivelmente inquietas. O quê? Foi a Clara que escreveu isso? Você não lembra que o professor Ferreira vivia mandando mensagem para você semestre passado? Inês virou-se para Camila. Mas eu não achei que era nada demais. Lembra quando você tirou nota baixa na redação de filosofia? Por que não quis sair para jantar com ele? Luana murmurou. O rosto de Camila ficou pálido. Na sala, durante o intervalo, Sérgio se levantou e falou alto. Nós ficamos calados enquanto a Clara era tratada injustamente. Mas a verdade não pode ser enterrada. Eu vou começar um abaixo-assinado pedindo uma investigação independente sobre a Escola Colégio Estadual Machado de Assis. Quem quiser participar, me procure. Vários alunos se levantaram para apoiar. Diego foi até o corredor e começou a imprimir cartazes, e nós apoiamos a Clara. Naquela tarde, a diretora Fernandes ligou para o setor de comunicação interna. Preparem uma coletiva de imprensa. Preciso me pronunciar imediatamente. Senhora, os jornalistas já começaram a fazer contato. Estão pedindo entrevistas com os alunos. Proibido. Nenhum aluno deve falar com a imprensa sem autorização. À noite. Em casa, Clara olhou para a mãe, com o rosto tenso. Mãe, e a senhora acha que eu deveria ficar calada? Dona Teresa balançou a cabeça, e não. Se eu estivesse no seu lugar, eu esclareceria tudo. Clara perguntou em voz baixa, e se eles fizerem uma coletiva, e a senhora vai comigo? A mãe assentiu, apertando a mão da filha, eu vou sim. E a partir de agora, ninguém mais vai te machucar. Clara ficou diante do espelho no banheiro, encarando o próprio reflexo. O rosto pálido, olheiras profundas, a pele sem cor e até ela mesma sentia medo do que via. Quem sou eu? Murmurou. Ninguém respondeu. Do lado de fora, a mãe permanecia em silêncio, como de costume. Não gritava mais, não abraçava mais. Apenas um silêncio longo e vazio, como duas sombras vivendo sob o mesmo teto. Clara abriu seu diário e escreveu. 10 de novembro. Não sei por quanto tempo mais consigo suportar. A escola bloqueou meu nome no sistema. Os amigos me evitaram. A única pessoa que acreditava em mim não mandou nenhuma mensagem hoje. Me sinto como uma mancha. Como alguém que devia desaparecer. Não quero que meu filho nasça em um mundo assim. Ela parou de escrever, as lágrimas caindo sobre a página. Depois fechou o caderno e o escondeu debaixo do travesseiro. O celular vibrou. Uma mensagem de Sérgio. Amanhã, às 9 horas, coletiva no auditório da Colégio Estadual Machado de Assis. Todo mundo está esperando por você. Ela ficou olhando para a tela por um longo tempo. Outra mensagem chegou. De Diego. Clara, se você não quiser falar, eu falo por você. Mas se tiver forças, vá. A gente vai te proteger. Ela não respondeu. Naquela noite, Clara sonhou que estava sentada em um auditório vazio. Risos ecoavam e desapareciam. Todos a olhavam com olhos acusadores. Ela tentava gritar, mas ninguém ouvia.
Acordou suando, o coração batendo como se fosse explodir. Na manhã seguinte, Dona Teresa bateu à porta do quarto. Clara, já acordou? Sim, mas eu não vou a lugar nenhum. Pensei que você queria se manifestar. A senhora viu o que aconteceu. Eu falei, e o que ganhei? A escola me expulsou. Os amigos me abandonaram. E a senhora, me deu um tapa. Dona Teresa entrou, sentou-se ao lado da filha. Eu errei. Estava com medo, e reagi mal. Mas agora, estou aqui. Se você não quiser ir, eu não vou insistir. Mas se decidir ir, eu ficarei ao seu lado o tempo todo. Clara olhou para a mãe, os olhos se enchendo de lágrimas no mesmo instante. Na escola Colégio Estadual Machado de Assis, o auditório principal estava lotado. A diretora Fernandes estava na frente, com o rosto frio. Ao lado dela, o professor Ferreira, de camisa branca impecável, aparência controlada como sempre. Jornalistas, pais, professores, alunos todos estavam presentes. Diego e Sérgio estavam na primeira fileira. A professora Dias permanecia próxima ao palco, olhando em todas as direções, procurando alguém. Ela vai vir. Tenho certeza. Diego disse. E se não vier? Perguntou Sérgio. Então nós falamos por ela. Diego respondeu com firmeza. Após 15 minutos de espera, a diretora Fernandes subiu ao palco. Senhoras e senhores, eu sou a diretora do Colégio Estadual Machado de Assis. Em primeiro lugar, quero deixar claro que a escola não tolera qualquer conduta imprópria. Em relação às informações recentes, gostaria de esclarecer. De repente, ouviu-se o som da porta se abrindo. Todos os olhares se voltaram para o fundo do auditório. Clara entrou. Vestia um casaco longo, os cabelos presos. Ao lado dela, sua mãe. As duas caminharam decididas até o palco. Clara parou diante do microfone, sem dizer nada por alguns segundos. Sussurros se espalharam pelo auditório. Diego assentiu com a cabeça. Sérgio apertou as mãos com força. Clara respirou fundo e começou. Meu nome é Clara Rodrigues. Aluna da turma 12A, até ser afastada por motivos de saúde. Estou aqui, não para pedir desculpas. Porque eu não fiz nada de errado. Silêncio absoluto. A diretora Fernandes olhou para Clara, visivelmente abalada. O professor Ferreira mudou de posição, o rosto tenso. Quem me engravidou foi o professor Ferreira, docente de filosofia. Clara disse em voz firme. Um choque percorreu o auditório. Ele se aproximou de mim com elogios, atenção, da forma mais sutil possível. Aos poucos, ultrapassou os limites. E eu, confiando demais, não percebi. Eu não fui a única. Naquele momento, duas alunas se levantaram da plateia e subiram ao palco. Uma delas, cabelo preto curto, chamada Júlia, pegou o microfone. Eu sou ex-aluna. Ele me chamou à sala dele, conversou em particular, me tocou. Eu tive medo. E me calei. Mas agora, não mais. A outra, uma estudante do 11º ano chamada Mariana, dele me mandava mensagens à noite, com perguntas inapropriadas. Eu não sabia o que fazer. Clara olhou para as duas, emocionada. Obrigada a vocês. Falar não é fácil. Mas o silêncio também não é mais uma opção. Da plateia, um dos pais se levantou bruscamente. Por que a escola não percebeu nada disso? O que vocês estavam fazendo esse tempo todo? Um outro professor se pronunciou. Já ouvi alunos comentando, mas quando relatei, não houve retorno algum. A confusão aumentava. O professor Ferreira se aproximou do microfone, a voz trêmula. E eu não fiz nada de errado. Isso é calúnia. Eu tenho uma família, uma reputação. Um jornalista gritou. Então o senhor está disposto a tornar públicos seus históricos de mensagens, as câmeras da sala de aula e todos os dados do seu computador pessoal? Ele ficou em silêncio. Clara desceu do palco. Sua mãe a abraçou com força.
Tenho orgulho de você. Diego, Sérgio e a professora Dias correram até ela. Você conseguiu, Clara. Disse Diego, os olhos marejados. Sérgio entregou um lenço de papel, suas mãos tremiam, mas sua voz era firme como ferro. Obrigada, gente. Se não fosse por vocês, eu não teria tido coragem de vir. Atrás deles, a plateia se dividia entre aplausos de apoio e gritos de revolta contra o professor Ferreira e a diretora. Um diálogo que nunca havia existido começava a acontecer. Naquela noite, Clara voltou ao seu diário. 11 de novembro. Hoje, eu falei a verdade. Eu tremi. Mas não desmoronei. As pessoas começaram a acreditar em mim. Eu não estou mais sozinha. Acho que, e eu quero continuar vivendo. Ela sorriu. Pela primeira vez em muitos meses, aquele sorriso não veio acompanhado de lágrimas. Após a coletiva de imprensa, a mídia explodiu. Manchetes impactantes apareceram por toda parte. Estudante de 17 anos acusa professor de abuso, Escola Colégio Estadual Machado de Assis em choque. Clara Rodrigues, eu não fui a única. O Ministério da Educação exige apuração sobre caso no Colégio Estadual Machado de Assis. Clara passou a noite em claro. As olheiras se aprofundavam, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia mais medo. Ligou o notebook e acessou a caixa de entrada. Um e-mail de resposta apareceu, vindo do endereço anônimo mulherlivre@vozesunidas.org.br. Somos o grupo feminista Vozes Unidas. Sua história está tocando milhares de pessoas. Se precisar de apoio jurídico, emocional ou qualquer tipo de ajuda, não hesite em nos contatar. Nós acreditamos em você. Clara leu e releu 3 palavras: nós acreditamos em você. No dia seguinte, na escola, a diretora Fernandes entrou em sua sala com o rosto carregado. Sobre sua mesa, uma pilha de pedidos de afastamento de professores, inclusive da professora Dias. O professor Luiz, orientador da turma de Clara, suspirou: a senhora deveria pedir desculpas publicamente a Clara. A investigação ainda não foi concluída. Respondeu a diretora, friamente. Mas aquela menina já sofreu o bastante. Ela não respondeu. Apenas apertou a caneta com tanta força que quebrou a tampa. No pátio da escola, Sérgio distribuía panfletos com os dizeres: os alunos merecem justiça. Clara não errou. Faça sua voz ser ouvida. Alguns estudantes se aproximaram: Sérgio, você não tem medo de ser expulso? Tenho mais medo do silêncio. Ele respondeu. Diego se aproximou: quantos já foram? Mais de 300. Faltam só 3 turmas. Clara já sabe disso. Ainda não. Vai lá chamar ela, tenho uma ideia. Na casa de Clara, a campainha tocou. Dona Teresa abriu a porta e encontrou Diego e Sérgio do lado de fora. A Clara está dormindo, mas vou acordá-la. Não precisa, senhora. Disse Sérgio. Viemos trazer algo para que ela veja com os próprios olhos. No quarto, Clara despertou com o som de batidas na porta. Sua mãe entrou com o celular na mão. Olha isso. Clara pegou o telefone, os olhos se arregalaram ao ver fotos dos colegas protestando, postagens sendo compartilhadas por toda parte. Até um jornal local havia citado seu nome. Mãe, e Clara sussurrou, emocionada. Eles, e acreditam em mim? Eu errei por não acreditar logo no começo. Mas agora, você não está mais sozinha. Clara ficou em silêncio por um momento, depois disse baixinho: tenho um e-mail para enviar. O último. Em público. Ela ligou o notebook e digitou o endereço editorial@saopauloatualidade.org.br. Assunto: carta a todos que já se sentiram esquecidos. E começou a escrever. Me chamo Clara Rodrigues. Estudante de 17 anos, já estive entre os primeiros da turma, já fui elogiada como exemplo. Mas quando precisei de ajuda, todos viraram as costas. Estou grávida não porque quis. Fui manipulada por alguém com poder.
E ao invés de me protegerem, a escola preferiu me expulsar para proteger sua imagem. Escrevo esta carta para todos que um dia se sentiram perdidos, enganados, forçados ao silêncio. Nós não somos os culpados. Ela clicou em enviar. Um dia depois, a carta foi publicada em página inteira no jornal São Paulo Atualidade. Comentários surgiram aos milhares. Clara, você não está sozinha. Eu também fui aluna como você. Obrigada por falar. Quem é o professor Ferreira? Exigimos uma investigação independente. A imprensa entrou com força. Canais de TV entrevistaram especialistas em educação. O ministro da Educação publicou: nenhum silêncio deve ser mais protegido do que a voz de um aluno ferido. Na escola, a diretora Fernandes convocou uma reunião interna. Precisamos nos preparar para qualquer situação. Recebi uma intimação do Ministério para investigação oficial. E suspirou: Clara voltará às aulas na próxima semana. E o professor Ferreira? Perguntou um professor. Ele pediu afastamento. Não sei se volta. A senhora deveria pedir desculpas publicamente a Clara. Disse a professora Dias, firme. A diretora permaneceu em silêncio, apertando a caneta até a tampa quebrar de novo. Diego ligou para Clara: você viu? Está mudando todo o sistema. Clara sorriu levemente, e contei a verdade. E a verdade tem poder. Estamos esperando sua volta. Clara hesitou: não sei se tenho coragem de voltar. Você tem. Porque chegou até aqui. E não está mais sozinha. À tarde, Sérgio enviou a Clara um vídeo, um ex-professor da Colégio Estadual Machado de Assis falando nas redes sociais. Eu já desconfiava do comportamento do professor Ferreira com alunas. Mas me calei. Agora, me arrependo. Clara, você me fez querer fazer o certo. Clara assistiu ao vídeo várias vezes, chorando. Mas não de dor, de alívio. Finalmente, alguém admitia um erro. Algo que ela nunca esperava ouvir. Naquela noite, na casa de Diego, ele conversava com Sérgio. O que você acha que fez a Clara mudar? Não fui eu, nem você. Foi a verdade. Quando ela é forte o suficiente, ninguém segura. Mas a diretora ainda não pediu desculpas. Vai chegar o momento. Ninguém escapa para sempre. Na casa de Clara, sua mãe entrou no quarto. Amanhã, quer ir ao encontro com as advogadas do Vozes Unidas Mulheres? Elas mandaram mensagem, já marcaram horário. Clara assentiu: quero sim. Eu vou com você. Obrigada, mãe. Dona Teresa sorriu: e não importa de onde começamos. O que importa é para onde vamos. Clara abraçou a mãe. Foi o primeiro abraço verdadeiro depois de tanto tempo. Apertado, sem precisar de explicação. Ao mesmo tempo, numa sala afastada da escola, o professor Ferreira estava sentado diante da mesa, com o rosto pálido. Seu celular tocava sem parar, mas ele não atendia. Na tela, dezenas de e-mails de pais, jornalistas, advogados. Um deles era uma notificação oficial do Ministério da Educação, exigindo a entrega de todos os equipamentos e dados pessoais para investigação. Ele bateu forte na mesa, gritou: aquela garota, e ela não podia ter feito isso. Mas lá fora, Clara, aquela garota estava reescrevendo a própria história. Na manhã de segunda-feira, o céu estava nublado. As manchetes ainda estampavam o nome O Clara Rodrigues. Ela sentava quieta em um canto do quarto, observando o microfone velho que a mãe havia comprado pela internet no dia anterior. Ao lado, seu diário agora com todas as páginas preenchidas. Estava se preparando para uma nova coletiva de imprensa, dessa vez não organizada pela escola, mas por um grupo feminista em parceria com a imprensa local. Sérgio ligou. Clara, está tudo pronto. TV ao vivo, organizações sociais, até os advogados. Tem certeza? Clara respondeu com firmeza: e não posso mais recuar. Preciso falar uma última vez com clareza.
Diego também ligou quase ao mesmo tempo. Vou estar na primeira fileira. E se alguém se atrever a te atacar, eu levanto. Clara sorriu suavemente. Obrigada. A coletiva aconteceu no Auditório Cultural da cidade de São Paulo, com um público maior do que o esperado. Jornalistas faziam fila, câmeras apontadas para o palco. Lá embaixo, alunos, pais, ativistas, e até desconhecidos tocados pela história dela. Clara já chegou. Sussurrou uma repórter. Ainda não. Mas parece que está a caminho. Alguém respondeu. Nos bastidores, Clara segurava a mão da mãe. Mãe, e se eu tremer, fica do meu lado? Não precisa nem pedir. Vou estar lá, mesmo que você não me veja. Clara assentiu. Respirou fundo. E caminhou até o palco. Luzes intensas. O som dos flashes. Todos os murmúrios cessaram. Ela parou diante do microfone, olhou a plateia por um instante. Me chamo Clara Rodrigues. Não sou mais aluna da Escola Colégio Estadual Machado de Assis, mas ainda sou parte desse sistema educacional. E tenho algo a dizer. Ela abriu um maço de folhas já escritas, mas logo as colocou de lado. Na verdade, não preciso ler. Porque tudo isso está gravado na minha mente. Ela ergueu os olhos. Eu achava que era especial porque o professor Ferreira se interessava por mim. Ele me pedia para ficar depois das aulas, dizia que eu tinha talento, que eu era a única que realmente entendia filosofia na turma. Um murmúrio se espalhou pela plateia. Ele começou a me mandar mensagens privadas à noite. No começo, era para tirar dúvidas. Depois, passou a perguntar se eu tinha namorado. Eu não sei quando começou, mas comecei a ter medo toda vez que o celular vibrava. Clara parou por um momento, a voz embargada. Uma tarde, ele me chamou na biblioteca para conversar sobre um concurso de redação. Eu confiei e fui. Mas ele não falou sobre concurso nenhum. Ele disse que eu já era maduro o suficiente para entender o que é amar alguém. E quando eu não reagi, ele segurou minha mão. O auditório ficou em completo silêncio. Eu não reagi. Eu tive medo. Medo de ser julgada. Medo de ninguém acreditar em mim. E de fato, quando tudo começou, ninguém perguntou o que eu havia vivido. Só perguntaram por que eu estava grávida. Clara olhou diretamente para a câmera. A escola me chamou e disse que eu deveria me afastar por motivos de saúde. Ninguém perguntou se eu estava bem. Os colegas me evitaram. Minha mãe, a única pessoa de quem eu esperava proteção, me deu um tapa. Dona Teresa, atrás dela, com os olhos vermelhos, quase chorando. Clara virou-se, segurou a mão da mãe por um instante, depois continuou. Fui expulsa, ridicularizada, chamada de exemplo falso. Enquanto isso, quem realmente deveria ser questionado continuava dando aula, sorrindo para outros alunos. Ela parou, e disse com voz mais alta. O professor Ferreira foi quem me engravidou. Um frio percorreu o auditório. Os jornalistas anotavam freneticamente, câmeras focadas em seu rosto. Clara olhou diretamente à frente. Eu tenho provas. Mensagens, gravações e o testemunho de outras alunas. Ela fez um sinal. Dos bastidores, Júlia, ex-aluna, entrou. Logo depois, Mariana, aluna do segundo ano. Ambas seguravam microfones. Júlia disse, ele me tocou no ombro, na cintura, dizia que eu tinha um charme especial. Eu nunca contei a ninguém. Mas hoje, eu não me calo mais. Mariana continuou, recebi mensagens dele às 11 da noite. Ele perguntava que roupa eu usava para dormir. Fiquei apavorada, mas não deletei nada. Vou entregar todas as provas. Clara disse, e nós não somos as únicas vítimas. Pode haver muitas outras em silêncio. Eu não quero que elas passem pelo medo que eu passei. Aplausos surgiram da plateia. Em seguida, uma multidão de estudantes começou a gritar em coro, Clara! Clara! A poucos quarteirões dali, numa sala isolada, o professor Ferreira assistia à transmissão ao vivo.
Ele jogou o controle no chão, o rosto pálido. Mentiras. Tudo mentira. Ele ligou para a diretora Fernandes, e você viu isso? Você tem que me defender. Eu não posso. Respondeu ela, com a voz trêmula. O Ministério da Educação abriu um inquérito. A polícia pode convocar você a qualquer momento. Você me prometeu que me protegeria. Não tenho mais escolha. Ferreira gritou, eu não vou deixar esses moleques destruírem minha vida. No auditório, Clara baixou o microfone, com um olhar sereno. Desceu do palco e fez uma reverência. Centenas de pessoas se levantaram ao mesmo tempo, aplaudindo sem parar. Ela olhou para a mãe, para Diego e Sérgio. Eu consegui. Sussurrou Clara. Diego assentiu com firmeza, você não só conseguiu. Você foi brilhante. Sérgio colocou a mão no ombro dela, você abriu caminho para muitas pessoas que ainda têm medo. Naquela noite, no seu pequeno quarto, Clara abriu o diário. 13 de novembro. Eu contei tudo. Algumas pessoas me insultaram, mas centenas me defenderam. Eu não sou mais a menina que só estudava e sofria calada. Eu sou a Clara. E escolhi não me calar. Ela fechou o diário, olhou pela janela. São Paulo continuava barulhenta. Mas dentro dela, havia uma paz que nunca sentirá antes. Nas redes sociais, o discurso de Clara atingiu mais de 1 milhão de visualizações em 24 horas. O Ministério da Educação anunciou oficialmente a abertura de uma investigação independente, com supervisão externa. O professor Ferreira foi suspenso temporariamente, e sua casa foi alvo de busca autorizada pela Justiça. A diretora Fernandes, pressionada pela opinião pública, teve que convocar uma reunião interna extraordinária. Durante a reunião, ela disse pela primeira vez: peço desculpas. Errei ao colocar a reputação acima da vida e da segurança de uma aluna. Todos os professores ficaram em silêncio. Ninguém aplaudiu. Mas todos sabiam que a verdade não estava mais escondida. Naquela noite, Clara recebeu um e-mail de um remetente desconhecido. Clara, eu fui aluna em outra escola. Também fui machucada por um professor. Mas nunca tive coragem de contar. Graças a você, estou escrevendo minha primeira carta para contar minha história. Obrigada por sua coragem. Você não falou só por você, mas por todas nós. Clara leu com os olhos marejados. Ela sabia que o caminho ainda seria longo. Mas sabia também que não caminharia mais sozinha. Na terça-feira, às 9 horas da manhã, na sala de reuniões do Ministério da Educação da região de São Paulo, um clima tenso pairava no ar. A ministra Rosa Almeida sentou-se ao centro, o olhar afiado. Estamos aqui hoje não para limpar estatísticas, mas para recuperar a confiança que nossos estudantes perderam. Disse em voz firme. O Colégio Estadual Machado de Assis será submetido a uma auditoria completa a partir de hoje. Um inspetor abriu a pasta. As provas iniciais mostram que o professor Ferreira Almeida enviou mensagens de teor inapropriado a pelo menos 3 alunas. As mensagens foram recuperadas do servidor da escola. Ele já foi detido? Perguntou a ministra. Sim. Ontem, às 22 horas, a polícia o levou até a delegacia. Computadores e celular foram apreendidos por ordem judicial. No pequeno apartamento de Clara, a campainha tocou. Mãe, deve ser a advogada. Clara falou do quarto. Dona Teresa abriu a porta. Uma mulher jovem, de terno e com uma pasta de documentos, estava na entrada. Oi, Clara. Sou Marta, advogada do Vozes Unidas Mulheres. Hoje vamos preparar o processo oficial. Clara sentou-se à mesa, tentando manter a calma. Eu preciso contar tudo? Não precisa relatar detalhes dolorosos se não estiver pronta. Mas precisamos de datas, provas e a confirmação das colegas como Júlia e Mariana. A mãe interrompeu, vocês vão proteger minha filha, certo? Marta assentiu, prometo. Já lidei com casos maiores. Mas Clara é especial porque teve coragem de fazer o que muitos não conseguem.
Agora é a vez da justiça agir. Na delegacia do bairro Vila Mariana, Ferreira estava algemado, em silêncio, na sala de interrogatório. À sua frente, o inspetor Rubem falava com firmeza. Senhor Almeida, o senhor nega todas as acusações, correto? Completamente. Estou sendo caluniado. O inspetor mostrou um laptop, então explique as mais de 500 mensagens para alunas, incluindo uma que dizia, se quer nota boa, confie no professor. Confie até esta noite. Ferreira ficou vermelho, viu, e era só uma piada. Também há fotos do seu quarto, horários de aula particulares em casa, ligações feitas de madrugada. O senhor acha que isso é conduta de um professor? Ferreira permaneceu calado. Na escola Colégio Estadual Machado de Assis, a diretora Fernandes estava em sua sala quando o telefone tocou. Alô? Aqui é a equipe de fiscalização do Ministério da Educação. Solicitamos que a senhora se retire da sala. A partir de hoje, está suspensa para colaborar com a investigação. Mas eu só segui o protocolo. Não sabia de nada sobre o professor Ferreira. A voz do outro lado foi firme. A senhora recebeu e-mails de 2 professores denunciando comportamentos inadequados. A senhora os ignorou. E ainda os chamou de delirantes. Temos cópia dos e-mails. A diretora ficou paralisada. A mídia divulgou em peso. Diretora da Colégio Estadual Machado de Assis é afastada. Ministério da Educação assume investigação. Clara não está mais sozinha. Advogados, psicólogos e organizações sociais a acompanham. Um sistema em colapso. Quem protegerá as outras Claras? Clara leu as manchetes e virou-se para a mãe. E não sei se fico feliz ou triste. Fique feliz, minha filha. Porque a verdade venceu. O celular tocou. Era Sérgio. Clara. Notícia quente. A diretora foi suspensa, o professor está sendo interrogado. Clara ficou em choque. Tudo tão rápido. Foi você quem causou isso. Em seguida, Diego enviou uma mensagem. Nunca vi as redes sociais tão limpas. Todo mundo está compartilhando sua história. Alguns professores até criaram uma petição pedindo a substituição da diretora por alguém com mais ética. Clara respondeu, vou obrigada. Ainda sinto medo, mas me sinto mais leve do que nunca. À tarde, Marta levou Clara ao Centro de Apoio Jurídico da cidade. O processo pode levar de 4 a 6 meses. Mas a imprensa já criou a pressão necessária. Quem errou terá que enfrentar as consequências. Ele pode ir para a prisão? Clara perguntou. Sim. Pelos crimes de assédio, abuso de autoridade na educação e dano psicológico, a pena pode chegar a 10 anos. Clara ficou em silêncio. Marta olhou para ela. Você tem o direito de ser forte. Mas também tem o direito de ser frágil. Não precisa carregar tudo sozinha. A partir de agora, deixe o sistema fazer sua parte. Na escola Colégio Estadual Machado de Assis, a professora Dias substituía o professor Ferreira na aula. Hoje vamos estudar filosofia dos direitos humanos. Tema: o silêncio pode ser um erro? Um aluno levantou a mão. Professora, e o que a senhora pensa sobre o caso da Clara? A professora Dias olhou para toda a sala e respondeu. Acho que a Clara é a pessoa mais corajosa entre todos nós. E o silêncio, seja ele intencional ou não, é o que faz o mal durar mais do que deveria. A sala ficou em silêncio. Alguns alunos abaixaram a cabeça. Outros estavam com os olhos marejados. Clara recebeu uma mensagem de Mariana. Acabei de fazer um depoimento na aula. Contei a verdade sobre o que aconteceu comigo. Obrigada por me dar coragem. Poucos minutos depois, veio outra de Júlia. Hoje à noite vou contar para minha mãe. Nunca tive coragem antes. Mas acho que chegou a hora. Clara leu as mensagens com os olhos úmidos, mas um sorriso nos lábios. À noite, Dona Teresa sentou-se com a filha. As duas tomavam chá juntas. Mãe, você se arrepende de ter me dado aquele tapa naquele dia? Dona Teresa olhou fundo nos olhos da filha.
Me arrependo a cada segundo. Mas o que mais me assusta é ter quase perdido você por causa do medo e do orgulho. Clara apertou a mão da mãe. Não precisamos mais ter medo. Eu sei que ainda vai ser difícil. Mas desta vez, eu não vou recuar. Na manhã seguinte, Sérgio e Diego apareceram com um pacotinho. O que é isso? Perguntou Clara, surpresa. Abre. Disse Sérgio, sorrindo. Dentro havia um moletom com a frase estampada. Eu sou Clara. Eu não me calo. Clara riu. Vocês e mandaram fazer camiseta? Sim. Encomenda especial. Alguns clubes da escola estão começando uma campanha chamada Não Mais Silêncio. Achamos que você devia ter a primeira peça. Disse Diego. Você virou um símbolo. Completou Sérgio. Clara se emocionou. Obrigada. Mas eu só sou uma pessoa comum querendo ser ouvida. Sérgio a olhou. E isso é a coisa mais extraordinária. Numa coletiva de imprensa organizada pelo Ministério, a ministra Almeida declarou: vamos implantar uma linha direta em todas as escolas. Professores, alunos, pais, qualquer um poderá denunciar condutas inadequadas. Também vamos revisar todo o processo de seleção e reavaliar a ética profissional. Um jornalista levantou a mão. A Clara está presente hoje? A ministra sorriu. Não. Mas ela mandou uma mensagem de agradecimento e disse que está se preparando para o vestibular como qualquer outro estudante. Isso é o que realmente importa. Naquela noite, Clara escreveu a última entrada no diário. 14 de novembro. Hoje, eu sou Clara, uma pessoa que vive de verdade, fala a verdade e é ouvida. Não preciso de aplausos. Só preciso de justiça. E eu acredito, a justiça está chegando. Uma manhã fresca, a luz do sol atravessava a janela do pequeno apartamento no terceiro andar. Clara sentava-se à mesa, abriu a caixa de e-mail. Uma nova mensagem da organização Vozes Unidas Mulheres. Querida Clara, temos a alegria de informar que você foi contemplada com uma bolsa integral no Instituto Internacional da Igualdade em Curitiba. Todas as despesas com mensalidade, moradia e cuidados de saúde durante a gestação serão custeadas. Ela começou a chorar. Dona Teresa entrou no quarto e, ao ver a filha desabar sobre a mesa, se assustou. O que foi, filha? Aconteceu alguma coisa? Clara se virou, sorrindo entre lágrimas. Consegui a bolsa, mãe. Integral. Em Curitiba. Dona Teresa ficou paralisada por alguns segundos, depois também chorou. Meu Deus, e eu não acredito, e você conseguiu. Clara abraçou a mãe com força. Não preciso mais largar os estudos, mãe. Eu vou continuar. Eu vou recomeçar. Dona Teresa sussurrou. Tenho tanto orgulho de você, Clara. Muito orgulho. 3 dias depois, aconteceu a audiência preliminar com a presença do professor Ferreira, advogados e representantes do Ministério da Educação. A imprensa não pôde entrar, mas dezenas de jornalistas esperavam do lado de fora. Lá dentro, Clara estava sentada ao lado da advogada Marta. Seu rosto exalava uma calma incomum. O juiz perguntou: Réu Ferreira Almeida, o senhor se declara culpado? Ferreira se levantou, com olhar cansado e olhos vermelhos. Não me lembro de tudo e acho que as coisas foram distorcidas. A advogada de Clara respondeu. Temos 37 mensagens com teor sugestivo, 2 depoimentos coincidentes de alunas diferentes, além de gravações claras demonstrando violação de conduta e manipulação de poder. O juiz assentiu. Após análise das provas, o réu será formalmente acusado por abuso de confiança educacional e uso de posição para influenciar estudantes menores de idade. O julgamento oficial ocorrerá no próximo mês. Ferreira se sentou, pálido. Seu advogado sussurrou. Não temos saída. De volta do tribunal, Clara ligou o celular e encontrou várias mensagens. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Diego.
Vou contar sua história para minha irmã, para que ela nunca tenha medo de falar. Sérgio. Me inscrevi em Direito. Por sua causa. Mariana. Obrigada por me mostrar que a verdade não é vergonhosa. Júlia. Clara sorriu. E respondeu a todos com uma única frase. Sou só uma parte do caminho de cada um de vocês. 2 semanas depois, Clara partiu para Curitiba. Antes de viajar, sua turma organizou uma pequena despedida no parque. Camila, Inês e Luana também estavam lá, visivelmente arrependidas. Camila se aproximou, segurando um caderninho. Clara, e não sei nem o que dizer. Fui horrível com você. Esse é um caderno com mensagens de desculpas que toda a turma escreveu. Não vai apagar o que fizemos, mas, e espero que você saiba que reconhecemos nosso erro. Clara pegou o caderno e o folheou. Na primeira página, estava escrito por Inês. Zombamos de você porque não entendíamos o quanto você era forte. Clara assentiu. Obrigada. Eu não odeio vocês. Só espero que o que aconteceu comigo não aconteça com mais ninguém. Luana chorou. Me desculpa, Clara. De verdade. Tudo bem. Já passou. Todos nós crescemos. Respondeu Clara, suavemente. Na estação, Dona Teresa carregava a mala da filha, as mãos tremendo. Você vai tão longe e fico preocupada. Mãe, eu só vou estudar. Além disso, tem alguém me esperando, alojamento pronto, médico, apoio psicológico. Eu estou bem. Eu sei. Mas ainda quero te dar mais um abraço. Clara riu. Logo logo a senhora vai ter um netinho lindo no colo. Dona Teresa riu entre lágrimas. E me escreve sempre, tá bom? Clara assentiu, subiu no trem com os olhos brilhando de esperança. Curitiba recebeu com sol leve e ar de maresia. Ela foi levada ao alojamento estudantil limpo, tranquilo, bem equipado. No quarto, havia um cantinho de estudos, outro de descanso e um quadro com os dizeres. Bem-vinda, Clara, você merece o que há de melhor. Ela sorriu. Sua colega de quarto, uma estudante chamada Ana, do 2º ano de psicologia, estendeu a mão. Vou ser sua parceira aqui. Pode ficar tranquila. Aqui ninguém julga ninguém. Clara apertou a mão dela. Obrigada. Eu precisava mesmo disso. Naquela noite, Clara abriu o caderno branco que Marta lhe deu antes da partida. E escreveu as primeiras linhas. Me chamo Clara. Já fui expulsa da escola. Já chorei no banheiro achando que o mundo me odiava. Já acreditei que o silêncio era a escolha mais segura. Mas hoje, escolho estudar para me reerguer por mim, e por quem ainda não pode falar. Este é um novo capítulo. 1 mês depois, saiu a sentença. O professor Ferreira foi condenado a 17 anos de prisão e proibido de exercer qualquer cargo na educação para sempre. A decisão abalou o setor educacional, forçando escolas a reverem seus canais de denúncia. A diretora Fernandes foi considerada negligente e conivente. Perdeu o cargo e foi proibida de atuar em gestão educacional pelos próximos 10 anos. A imprensa noticiou em peso. Diego mandou mensagem para Clara. A justiça foi feita. Você venceu. Clara respondeu. Não fui eu quem venceu. Foram todos que um dia foram obrigados a se calar. Em março, Clara participou de uma pequena palestra em sua nova escola. O tema, estudar para viver de verdade. O auditório não era grande, mas estava lotado. Ela subiu ao palco, microfone em mãos. Me chamo Clara. Não tenho experiência com palestras. Não sou especial. Mas já fui uma menina mal compreendida, expulsa da escola, machucada. E se algum dia vocês pensarem que uma ferida pode acabar com seus sonhos, saibam que eu sou a prova de que não. O silêncio tomou conta da sala. Depois, aplausos estrondosos. Ana subiu ao palco e abraçou Clara com força. Você não imagina, e suas palavras salvaram alguém que ia abandonar os estudos.
Clara respondeu baixinho. Se ao menos uma pessoa for salva, tudo valeu a pena. Naquela noite, Clara fez uma videochamada com a mãe. Dona Teresa estava na cozinha, mas seu rosto se iluminou ao ver a tela. Mãe, tô bem. Fui escolhida para ser assistente da biblioteca. Dona Teresa gargalhou. Assistente de biblioteca? A filha devoradora de livros da mamãe, claro que sim. Mãe, tá bem? Tô ótima. Tô até procurando curso novo. Quero ser costureira. Vai que mais tarde eu faço as roupinhas do meu neto. Clara se emocionou. Eu te amo, mãe. E eu te amo, filha. Ao encerrar a chamada, Clara viu seu reflexo na tela e ela estava sorrindo. Sem olheiras. Sem medo. Apenas uma jovem grávida com um coração cheio de coragem. De uma menina expulsa do sistema por estar grávida, Clara se tornou símbolo de resistência, fé e poder da verdade. Ela não é vítima. Ela é sobrevivente. E, acima de tudo, ela é prova viva de que estudar para sobreviver é necessário, mas estudar para se levantar é extraordinário. A história de Clara é um lembrete poderoso de que o silêncio diante da injustiça só fortalece o mal. Em sociedade, há aqueles que têm coragem de falar não apenas para proteger a si mesmos, mas para abrir caminho para que outros também saiam da escuridão. A verdade pode ser abafada temporariamente, mas, quando dita, tem o poder de transformar sistemas inteiros. Acreditar em si, manter-se firme pela justiça e nunca aceitar ser definido pelos erros dos outros foi isso que Clara nos ensinou. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.